Olá pessoal, mais uma aula. Hoje, conforme eu tinha falado, a gente vai ver sobre circuitos em série. Na última aula a gente viu o que são circuitos elétricos. Vamos lembrar? A gente viu que o circuito elétrico é um caminho por onde passa a corrente elétrica, ou os elétrons, certo? A gente viu que essa corrente elétrica ela é um fluxo ordenado de cargas dentro do circuito e é causada por uma diferença de potencial. No nosso caso, como a gente viu, é causado pela diferença de potencial que existe na pilha, a diferença de carga entre os dois polos. Quando a gente fecha o circuito, essas cargas tendem a se atrair, então existe um fluxo de elétrons que estão presentes no nosso material condutor, nos elétrons livres, certo? Aí a gente viu que existem duas definições para a corrente elétrica, corrente real, que é esse movimento real dos elétrons partindo do polo negativo para o positivo, e viu que existe também a corrente convencional, que é ao contrário, né? Partindo do polo positivo para o negativo, beleza? Hoje a gente vai ver o que é um circuito em série e ver como a corrente elétrica se comporta nesse circuito em série, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, aqui está o nosso circuito que a gente vai trabalhar nessa aula. Vocês conseguem perceber a diferença que existe entre ele e o que a gente viu na última aula? Conforme a gente viu na última aula, um circuito ele é formado basicamente de uma fonte de voltagem, um condutor e um dispositivo elétrico, um receptor elétrico. Só que vocês percebem que aqui a gente tem três dispositivos elétricos. 3 receptores elétricos, nesse caso 3 lâmpadas, certo? Na última aula a gente tinha visto um circuito só com um dispositivo elétrico. E percebam também que essas 3 lâmpadas elas estão sendo ligadas pelo mesmo fio. Ó. O fio sai aqui do polo da pilha, passa pelo primeiro dispositivo, sai, passa pelo outro, sai e pelo último e encontra o outro polo da pilha, certo? Para esse tipo de ligação, a gente chama ligação em série. Por quê? Porque as lâmpadas estão ligadas em série, elas estão ligadas pelo mesmo fio condutor. Daí o nome circuito em série. Um circuito onde todos os receptores elétricos, todos os dispositivos elétricos estão sendo alimentados pelo mesmo fio condutor, certo? Só que o que acontece com esse circuito em série? Se eu vier aqui e tirar uma lâmpada dessa, notem o que aconteceu. As outras apagaram. Por quê? Porque eu abri o meu circuito. Agora a corrente elétrica não está circulando mais. Ó. Tá vendo? Então, qual é a desvantagem de um circuito elétrico em série? Em um circuito elétrico em série, existe uma interdependência entre os dispositivos. Se uma lâmpada dessa queima ou eu tiro, eu abro o meu circuito, interrompo a passagem da corrente elétrica. Sabe qual é um exemplo, não sei, acho que muito famoso, não sei se é porque eu sou mais velho e é mais comum, mas os piscas-pisca de árvore de Natal. Geralmente quando queima uma luzinha, assim, eu não sei, hoje, antigamente pelo menos, os piscas-piscas eram ligados em série, né? Quando queimava uma luzinha daquela, o pisca-pisca parava inteiro de funcionar, você tinha que comprar outro. Então, o circuito em série é um circuito onde os nossos receptores, os nossos dispositivos elétricos, são ligados pelo mesmo fio condutor, beleza? Agora que a gente já viu o que é uma ligação em série, a gente vai se aprofundar mais no comportamento da corrente elétrica em um circuito em série, beleza? Então, galera, o primeiro de tudo que vocês têm que entender é que existe uma coisa chamada resistibilidade elétrica. E esse valor de resistibilidade elétrica ela é importante para a gente conseguir medir a corrente elétrica que está passando no nosso circuito, tá? Então, o que é essa resistibilidade, também chamada popularmente de resistência elétrica? Ela é a capacidade que todos os corpos têm de dificultar a passagem dos elétrons, de resistir à passagem dos elétrons, tá?
Todos os corpos têm uma capacidade de resistir à passagem de elétrons. Alguns têm mais, outros têm menos, depende do tipo de material. O cobre, por exemplo, que compõe os nossos fios condutores, ele tem uma baixa resistibilidade, ou seja, ele dificulta pouco a passagem dos elétrons. Então ele é um bom condutor. Tem também a prata, que é um bom condutor, que tem baixa resistibilidade. Então esse valor de resistibilidade elétrica, ele depende do tipo de material. Aqui, os nossos dispositivos, as nossas lâmpadas também têm um valor de resistibilidade elétrica. Aqui no nosso caso, 10 ohm. A resistibilidade elétrica é medida em ohms, é uma unidade de medida, e é representado por essa letrinha aqui, ó, grega, tá? Então, se a gente tem aqui uma voltagem que alimenta o nosso circuito, aqui no nosso caso 9 volts, e uma resistibilidade de 10 ohm, como que a gente faz para calcular a nossa corrente elétrica que está passando no nosso circuito? A corrente elétrica, o valor da corrente elétrica, nada mais é do que o valor da voltagem, 9 volts, dividido pelo valor da resistência do nosso circuito. Aqui no nosso caso, 10 ohm. Então a gente pega o nosso 9 volts e divide por 10 ohm. 9 dividido por 10, que é igual a 0,9, certo? E qual é a unidade de medida da corrente elétrica? A unidade elétrica é medida em ampere, beleza? Então, a voltagem, a tensão elétrica é medida em volts, é a voltagem. A resistência é medida em ohm e a corrente elétrica é medida em ampere, beleza? Corrente elétrica é voltagem dividido por resistência, tá? Só que o que acontece em um circuito em série? Aqui no circuito em série, como todos os dispositivos são alimentados pelo mesmo fio, então a corrente sempre está correndo pelo mesmo fio. Então veja bem o que acontece se a gente adiciona mais uma lâmpada aqui no nosso circuito. O que acontece com o valor da nossa corrente elétrica? Outra lâmpada com resistência 10 ohm, e agora veja o valor da nossa corrente aqui, ó. 0,45 ampere, tá? Diminuiu. Agora a gente vai pôr mais uma lâmpada. Olha só. O que aconteceu com o valor da nossa corrente? Diminuiu mais ainda. E por que acontece isso? Porque todos os nossos dispositivos, todas as nossas lâmpadas têm um valor de resistência, certo? Só que como é o mesmo fio, é uma ligação em série, toda vez que a gente adiciona um novo dispositivo que tem um certo valor de resistência, a gente está somando essa resistência. Então lá no começo, quando tinha uma lâmpada só, eram 10 ohm de resistência. Quando a gente colocou mais uma que tem valor de 10 ohm de resistência, a gente somou. Agora a gente tem uma resistência total no nosso circuito de 20 ohm. E aí a gente adicionou mais uma. Então a gente somou mais 10 ohm de resistência. O que era 10 lá no começo, agora é 10 vezes 3, certo? Porque a gente tem 3 lâmpadas. Então 10 vezes 3 é 30. A nossa resistência total do circuito é de 30 ohm. E aí lembra como mede a corrente? Voltagem, 9 volts, dividido por resistência. Aqui no nosso circuito em série, 30 ohm. É como se fosse uma resistência só de 30 ohm. Concordam? Porque a gente foi somando a resistência. Então, 9 volts dividido por 30 ohm, 9 dividido para 30 é igual a 0,3. 0,3 é o valor da nossa corrente elétrica, então é medida em ampere. 0,3 ampere. Eu quero que vocês prestem atenção porque existe um erro muito comum que as pessoas acham que em um circuito existe acúmulo de elétrons. Como assim? As pessoas acham que aqui, por ter uma resistência elétrica e dificultando a passagem dos elétrons, aqui onde tem uma lâmpada, ele vai ter mais elétrons acumulados. Gente, não acontece isso, tá?
Os elétrons eles fluem sempre na mesma intensidade, na mesma velocidade em todo o circuito. Então, se aqui a gente adiciona uma resistência, essa resistência ela vai dificultar a passagem dos elétrons e vai diminuir a velocidade dos elétrons em todo o circuito. Mas a quantidade de elétrons no circuito é a mesma em qualquer ponto. Ela é a mesma aqui no fio, ela é a mesma aqui na primeira lâmpada, na segunda lâmpada, na terceira lâmpada. Ela é igual em todo o circuito, tá? Outra coisa muito importante, em um circuito em série, a corrente elétrica, o valor da corrente elétrica, ela é o mesmo em qualquer ponto do circuito. Vamos pegar aqui nosso dispositivozinho aqui, ó, nosso amperímetro, e vamos tirar ele daqui e vamos colocar ele aqui para cima. O valor é de 0,3, certo? Aqui embaixo, perto da pilha. Aqui em cima, continua sendo 0,3, tá bom? Então, em um circuito em série, a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito, tá bom? Então, galera, para fechar a nossa aula hoje, o que é importantíssimo que vocês saibam. O que é o circuito em série? Por que ele é em série? Porque todos os dispositivos que tem no circuito são ligados pelo mesmo fio, tá? Outra coisa muito importante é que em um circuito elétrico em série, a corrente elétrica ela é a mesma em qualquer ponto, beleza? Aí vocês viram que a corrente elétrica ela é medida pegando o valor da tensão em volts e dividindo pela resistência ou resistibilidade que existe no circuito, certo? Resistibilidade é a tendência que os corpos têm a dificultar a passagem dos elétrons, beleza? A resistibilidade é medida em ohms, a corrente elétrica é medida em ampere e a tensão é medida em volts. Então vocês viram que existe uma relação entre resistência e tensão e o resultado é a corrente elétrica. Ou seja, que relação é essa? Quanto mais a gente aumenta a resistência, diminui a corrente, certo? Quanto maior a resistência, menor a corrente, tá? E por último, e tão importante quanto é em um circuito em série, a corrente elétrica vai ter o mesmo valor em qualquer ponto do circuito, beleza? Independentemente de onde você meça, ela vai ter o mesmo valor, certo? Então por hoje era só, galera, e na próxima aula a gente vai ver aí os circuitos em paralelo para fechar o nosso conteúdo e a gente se vê na próxima, tá bom?